Olá, eu sou Iolane Caron. Neste vídeo você vai aprender como fazer esse espelho, essa moldura bonita usando a tinta chalk da Acrylex. Mas eu também vou dar muitas dicas como prepara essa peça, porque as pessoas têm muitas dúvidas na hora de usar a tinta chalk, acham que não devem fazer nenhum tipo de preparação. Com certeza ela é feita para isso, mas você tem livre arbítrio, tem liberdade dentro do artesanato. Aí eu vou dar toda a dica neste vídeo, fique até o final. Então, para você que ainda não está inscrita no canal, te convido, se inscreva no canal, já deixe o sininho acionado, porque isso facilita muito. Quando a gente coloca vídeo novo no canal, você sempre é notificado. Não esqueça que também temos conteúdos diários no meu Instagram, então você pode me seguir no Instagram, @IolaneCaron. E agora, sem muitas delongas, vamos ao vídeo, vamos a todas as informações sobre essa linda peça. Vamos lá? Muito bem, vamos pintar esse espelho e vou fazer aqui um trabalho com a tinta chalk da Acrylex. Já trouxe em várias oportunidades a tinta chalk também no gesso, porém eu nunca usei um impermeabilizante antes, porque a tinta chalk ela é própria para uso sem precisar se preocupar com a impermeabilização. Neste caso, como eu vou fazer um espelho e esse espelho ele vai ficar em contato com uma parede, neste caso aqui, sim, eu vou usar um produto de impermeabilização. A Acrylex tem vários, aqui eu vou dar como dica 3 produtos que eu uso bastante, que é a goma laca incolor, base seladora e goma laca indiana. Vou usar aqui a goma laca indiana, mas vocês têm várias opções aí de impermeabilização. E por que eu vou usar um produto de impermeabilização, se a própria tinta chalk dispensa esses produtos? Dispensa, mas isso não quer dizer que você não possa usar, né? Então é por isso que hoje eu vou usar sim um produto de impermeabilização, por esse motivo. Essa peça vai ficar em contato com a parede e eu vou dar uma segurança maior a este produto. Ele tem belas cores, ele é um produto que tem uma excelente cobertura, vamos usar, mas eu vou sim fazer o uso de uma impermeabilização, até para dizer que ele, embora não precise do produto, isso não quer dizer que você não possa usar. Você vai dar mais uma segurança para o seu trabalho. Então eu vou fazer aqui uma impermeabilização com a goma laca indiana. Vou colocar no recipiente para não ficar pegando o produto diretamente do pote, porque a gente não faz isso. Um pincel, eu estou usando aqui um pincel da Acrylex, mas ele é um pincel mais usado, porque eu não quero usar um pincel novo para não estragar. Então eu sempre uso um pincel mais usado para fazer esse trabalho. A goma laca indiana, diretamente no gesso, ela tem uma absorção muito rápida. Veja que ela vai aderir bem. Eu coloco generosamente o produto e deixo ele impregnar. Ou seja, eu não venho passando assim superficialmente para depois entrar lá dentro no baixo relevo. Eu coloco generosamente o produto e ele vai absorvendo muito bem para não ficar esticando muito, porque senão ele não faz o efeito que tem que fazer. Então eu prefiro dar uma demão bem passada, porém eu tenho este cuidado. O pincel aqui vai para todos os sentidos para eu me certificar que ele ficou muito bem passado. É o que eu vou fazer aqui em toda a minha peça. Mas aí você também pode me perguntar, mas Iolane, não é só a parte de trás que vai entrar em contato? Tenho necessidade de fazer a impermeabilização também nessa parte da frente? Sim, eu gosto de dar sempre uma boa segurança, então eu faço esse procedimento.
é preferível vocês terem um custo a mais aqui, mas ter um pouco mais de segurança. Essa peça vai ficar em contato com a parede, então eu passo uma impermeabilização em toda a peça, atrás e também na frente. Depois da peça bem seca, agora vamos usar a tinta chalk da Acrylex. Vou usar aqui a cor Urban. A tinta chalk tem umas tonalidades maravilhosas, muito modernas, onde você pode trabalhar com várias peças decorativas e inclusive com móveis. Então essa é a tonalidade que eu vou usar. O importante na tinta chalk antes do uso é você misturar bem a tinta, mas perca um tempinho para que você misture bem, alguns minutinhos batendo muito bem essa tinta, para que todos os pigmentos e todos os componentes dessa tinta possam funcionar. É importantíssimo você misturar muito bem essa tinta. Eu já fiz isso e agora eu vou colocar num recipiente. Veja como ele ficou bem misturado, que não aparece nem um componente aparecendo, ele ficou bem homogêneo. E aí com o pincel é muito tranquilo de você fazer essa pintura. Pincel macio e você vai pintar a sua peça. Como ela tem vários altos relevos aqui, você vai fazer essa pintura em vários sentidos. Agora, olha a cobertura dessa tinta na peça que eu já impermeabilizei. Então, mesmo depois de você fazer essa impermeabilização, essa tinta tem uma ótima cobertura. E aqui estique bem essa tinta, não deixe ela com excessos aqui. Se você precisar de umedecer o seu pincel, você pode umedecer o seu pincel, tirar o excesso e vir passando com um pouco mais de tinta, se você achar ela um pouquinho grossa. E esse é o momento que a gente gosta muito, é de usar o pincel, a tinta e pintar, ver a transformação já na peça, o resultado. Muito bem, aqui eu já tenho pintada duas demãos bem passada, com muito cuidado, porque é uma peça cheia de detalhes e ela precisa estar muito bem pintada. Mas veja como a tinta chalk já deixou muito bem decorada essa peça. Que cor bonita, que cor elegante. A tinta chalk tem várias tonalidades, não necessariamente você pode usar somente essa cor que eu indico, que é a Urban, mas veja quantas tonalidades de tintas lindas que tem, suaves, mais forte, mas veja que ela tem, puxa mais por um tom mais requintado, fino, que requer a parte da decoração. Então, tá muito bonita essa tonalidade aqui, não fiquem apenas nessa minha indicação. Depois eu vou mostrar outras tonalidades que eu usei em outras pecinhas. Agora, você tem a opção de deixar assim mesmo, porque está muito bonito, e depois somente passar um verniz, ou fazer ainda mais um destaque, que é o que eu vou fazer, para dar mais uma dica aqui para vocês, destacando esses alto relevo, também usando a tinta chalk. Vou usar a cor branca, mas a tinta chalk tem várias tonalidades suaves, como o trigo, o branco polar, que são variações muito pequenas entre uma a outra, mas você consegue observar. Então, se for uma tonalidade um pouco mais clara, você pode usar o branco, mas se for uma tonalidade muito escura, para não ficar muito marcante, pode usar uma outra tonalidade. Então aqui eu vou usar o branco da tinta chalk. Coloquei um pouquinho aqui no meu recipiente, lembrando que eu bati bem, porque essa é a regra número 1 quando a gente usa tinta chalk, bater muito bem.
colocar no recipiente e agora eu vou usar essa trincha aqui. Muitas pessoas não conhecem essa aqui. A Acrylex tem muita variedade de produtos de artesanato, tintas, vernizes, mas ela também tem uma linha bacana de pincéis. E esse é um pincel que eu não abro mão, que é a referência 0,81. Tem vários tamanhos, esse aqui é 1,5 polegadas, ele é um pouco maior, tem 1,5 polegadas. Então eu gosto desse pincel porque ele é mais fininho, ele é mais confortável para fazer alguns trabalhos, e é o que eu vou fazer. Tem um aqui bem usadinho, não abro mão deles porque eles dão um resultado bem legal. Essa trincha, por mais que seja uma cerda um pouco mais firme, ela tem uma certa maleabilidade. Então eu tenho vários aqui. Essa aqui já é o de 0,5 polegada, porque às vezes você precisa para um trabalho menor. Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui da tinta chalk na minha trincha, tiro bem o excesso, bato para que ele entre bem firme assim no pelo, que é um pouquinho longo. Trincha normalmente é porque ele é um pouco mais longo, esses pelos. E aí você pode destacar sempre com movimento na lateral e com o pincel deitado. Não queiram pintar com pincel em pé, sempre na lateral e um movimento leve, como se você tivesse passando suavemente essa primeira mão. Assim você consegue destacar. Veja que você já consegue uma pátina. Vá num sentido, descarregando. Eu não virei o meu pincel ainda, ó. Aí aqui eu vou virar e aí veja como eu já pego mais tinta. Então a ideia é suavizar bem. Agora, como eu tenho quase nada de tinta, é a hora que eu vou ao contrário e firmando um pouquinho a minha mão. Veja que ele vai tirando o risco que tinha antes de um sentido, quebrando tudo isso. Vire o pincel. Agora aqui no meu pincel a gente observa que eu tenho pouca coisa de tinta. E essa é a ideia. Veja como ele já deu uma suavizada, deixou mais requintado. E aí você vai fazendo esse trabalho em várias direções. Veja que resultado bonito que ficou, agora sem secar a peça, somente para mostrar como ele deu uma suavidade e ele destacou bem os relevos, ficou um tom sobre tom. E aí a ideia de você poder fazer este tipo de trabalho em várias cores, aqui ó, veja, eu vou fazer a mesma pátina, olha, uma tonalidade já mais forte, também uma tonalidade, um marsala bem bonito. Olha que cor linda esse aqui. Então todos esses eu vou fazer a pátina e depois eu mostro o resultado final de todos eles já pintado na parede para vocês se inspirarem. Muito bem, veja como ficou bonita, linda, sofisticada essa peça, essa moldura. Você tem várias opções para usar a tinta chalk com uma variedade muito grande de cores. O bonito mesmo é você fazer vários joguinhos, colocar na parede e dar aquele toque final naquele cantinho que merece. Lembrando você que depois de pronta essa peça, usando a tinta chalk, você precisa invernizar. E aí nós temos muito conteúdo sobre vernizes da Acrylex aqui no canal. É só dar aquela pesquisada e ficar por dentro de inclusive outras técnicas. Te convido novamente, para você que chegou no vídeo, não sabe, não me conhece e caiu aqui de paraquedas. Se inscreva no canal para ficar por dentro
de várias técnicas, novidades, dicas, dúvidas sobre a pintura no gesso. Se inscreva no canal e me siga no Instagram também, @YolaneCaron. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!